Telefônica. Quer economia? Chame o Super 15. Telefônica oferece... Jornal Regional, segunda edição. Boa noite. Está preso em Americana um homem suspeito de explorar menores. Na casa dele foram encontradas fotos de meninas nuas. Segurança cara. Recuperação de veículos roubados cresce em Campinas, mas o seguro não baixa. Recorde nas alturas. 64 paraquedistas vencem o desafio de manter formação no ar. Foi preso hoje em Americana um homem acusado de ameaçar e tirar fotos de adolescentes nuas. Na casa dele, a polícia encontrou, além das fotos, armas e preservativos. A denúncia foi feita por esta mãe. Desconfiada do trabalho da filha de 12 anos, ela resolveu investigar. Uma pessoa ficou olhando para mim e falou para mim que tinha foto delas lá, nua. A menina trabalhava com outra colega de 13 anos como faxineira na casa de um aposentado no bairro Alvorada, onde foram encontradas fotos das adolescentes nuas, além de uma espingarda, um revólver calibre 38, munição, um preservativo e uma caixa de Viagra. Chegava lá, ele começou a querer mexer, enviava a arma nela e mandava ela ficar tomar banho lá para ele tirar foto. A mãe da outra garota também confirma o risco para as meninas e conta que essa não é a primeira vez que o aposentado abusa e faz ameaças a adolescentes. Anda aprontando com as outras meninas novas, gravidando e não assumo. Se elas não tirassem a roupa, que ele ia matar elas. A polícia militar foi chamada e confirma as suspeitas. Localizamos mais algumas fotos lá das meninas nuas, e bem como uma arma que foi descrevida pelas meninas, um calibre 38, bem como uma cartucheira, calibre 28. Em depoimento, o aposentado de 68 anos nega a versão das crianças e das famílias. Apesar disso, para a polícia, as fotos já são provas do crime que infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fotografar crianças e adolescentes, como também porte ilegal de arma. E a delegada informou ainda que, se for condenado, o aposentado pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Nunca é demais lembrar a necessidade de prudência nas estradas, porque, principalmente nos fins de semana prolongados, os acidentes aumentam. Na região de Piracicaba, 5 pessoas que estavam num carro morreram esta madrugada. O acidente foi às 5 da manhã no trevo que liga Rafara a Tatuí. De acordo com a polícia, o motorista do carro de Sorocaba atravessou a pista e bateu de frente numa carreta usada para o transporte de cana. 3 homens, uma mulher e uma criança morreram na hora. A pista ficou cheia de óleo e só foi liberada às 9h30 da manhã. As dúvidas geradas pela proposta do governo de reforma da Previdência geram a busca de alternativas para aumentar o valor da aposentadoria. Uma delas é o sistema privado. No Brasil, de acordo com a Associação Nacional de Previdência Privada, em um ano a procura aumentou 38%. Mas os economistas alertam. Como este é um investimento de longo prazo, não há tantas garantias de receber o dinheiro depois do período de contribuição. O número de roubos e furtos de carros em Campinas aumentou no mês passado. Em compensação, cresceram também os casos de recuperação de veículos, o que não significa que o preço do seguro vá diminuir. Para Gleison, todo cuidado é pouco quando está dirigindo. Paro no semáforo e fico olhando no retrovisor, procurando qualquer suspeito. Chego na casa que eu vou, já olho em volta, se vejo alguém suspeito, dou uma volta no quarteirão. A mudança de comportamento só aconteceu depois que teve o carro roubado. Na hora que eu desci do carro, já vieram 2 moleques com um revólver na minha cabeça, mandaram entregar a chave. Eu entreguei a chave para eles e só torci para não tomar um tiro. Nos últimos meses, o número de carros roubados e furtados em Campinas vinha se mantendo, em média 30 por dia. Mas em março a estatística aumentou. 528 carros foram furtados, 27% mais que no mesmo período do ano passado. E 520 carros foram roubados, 6% mais que em março de 2002. Para o delegado, os números refletem um aumento da criminalidade entre os adolescentes, que agem de maneira diferente das quadrilhas. Esses menores, em uma noite, furtam 5 ou 6 carros, mas logo em seguida eles abandonam esses 5 ou 6 carros.
E quanto mais carros abandonados, mais fácil fica recuperá-los. No mês passado, a polícia encontrou 588 veículos roubados, 19% a mais que em março de 2002. O delegado do Sindicato dos Corretores de Seguro confirma o aumento, mas diz que ainda assim o preço do seguro não vai baixar. Os veículos encontrados, normalmente, eles vêm às vezes com bastante avarias. Alguns casos até com perda total, então isso requer custos e acaba não possibilitando que o custo do seguro seja diminuído. Elcio se viu na obrigação de fazer o seguro do carro, mas achou caro demais. Caríssimo, e pior que a gente não tem opção. Gastou para evitar um novo prejuízo. Quando o carro dele foi roubado, estava sem seguro e ele ainda tinha 18 parcelas para pagar. Agora, não quer passar por isso de novo. Tomo mais cuidados, tenho alarmes no carro. O alarme já me salvou de outros 2 roubos, né? Então a gente tenta evitar. Daqui a pouco, o projeto quer recuperar casarão centenário em Campinas. E em Americana, centro de lazer que atraía turistas está abandonado. Amanhã, por causa do treino da Fórmula 1, não vai haver o programa IPTV Comunidade. No mesmo horário, entra o Caminhos da Roça, que destaca o início da safra da cana no estado de São Paulo. Milhares de trabalhadores já estão nos canaviais para garantir a safra antecipada na região centro-sul do país. A história e o cultivo dos bonsais, pequenas árvores que cabem em um vaso. No quadro Todo Sabor, aprenda a fazer o bacalhau da Semana Santa. E a música de Del Vecchio e Tommasini. Amanhã o Caminhos da Roça começa mais cedo, às 8 da manhã. Uma imagem que é de vulto, tem espaço reservado. Numa época em que os hotéis e as pousadas poderiam estar comemorando o movimento, os empresários se queixam do abandono da Praia Azul em Americana. Uma área que já foi muito procurada por turistas da região e da capital é marcada pela falta de infraestrutura e poluição. Na entrada do antigo Hotel Porto Fino, só uma guarita abandonada. O movimento caiu e o hotel fechou as portas. A placa de orientação aos turistas de nada serve. Mesmo no feriado prolongado, a Praia Azul está vazia. A comerciante Ana Cosma, dona deste outro hotel, está aqui há 37 anos e nunca teve tantos quartos desocupados. A procura caiu 80%. Tinha época que estava com 13 empregados. Agora está com 4. A praia está abandonada. Então a pessoa quer passear, quer ver alguma coisa diferente, né? Mas não dá para ver nada, aqui só abandono. Um dos principais problemas é a poluição, que espantou os visitantes. Esta moradora do bairro está formando uma associação em parceria com uma universidade particular da cidade para recuperar o turismo. Nós vamos estar resgatando os barcos, os pedalinhos que tinha antigamente. Vamos fazer de tudo para trazer a imagem de volta que a Praia Azul tinha nos anos 79, em 80. Quem mora aqui reclama também da falta de infraestrutura. Asfalto só nas ruas principais e ainda não há rede de esgoto. É fossa, eu falei, é difícil pra gente. É que nós conhecemos aqui tem 9 anos só assim nesse estado e cada vez mais abandonado. Desde ontem e durante todo o dia de hoje, nós estamos tentando entrar em contato com o secretário de Obras de Americana, Gelson Ginetti, para saber o que vai ser feito em relação ao abandono da Praia Azul. Ele não retornou às ligações. Parte da história de Campinas ficou durante anos esquecida num casarão abandonado. Hoje a promessa é de recuperação e de transformar o local numa área de lazer e estudo. O casarão da Fazenda Jambeiro foi construído em 1897. Na década de 80, a área foi vendida e transformada num loteamento. O imóvel principal foi doado para a prefeitura. A ideia era transformar a sede da fazenda num centro comunitário. Mas durante todo este tempo, o casarão, que é tombado pelo patrimônio histórico, permaneceu abandonado. Sem cuidado, o prédio foi sendo depredado. Hoje está praticamente destruído. Para tentar mudar esta situação, a prefeitura está colocando em prática um projeto de restauração.
A primeira fase é a limpeza do terreno e retirada de todo o entulho. Até metade do ano, a Secretaria da Cultura quer transformar o lugar numa nova área de lazer, mas a recuperação do imóvel ainda depende de investimento externo. Além desse casarão que vocês estão vendo aqui atrás, existia, antes dele ser construído, uma outra fazenda anterior, com área de tulha, com senzala, com engenho, e portanto esse espaço todo, ele tem muito material que pode ser objeto de pesquisa arqueológica. Essa fazenda aqui tem uma importância muito grande na história da cidade. Depois do intervalo, as celebrações da Sexta-feira Santa. E na quarta tentativa, a equipe de paraquedistas bate recorde de formação no ar. A lembrança dos últimos passos de Cristo na Terra marcaram esta Sexta-feira Santa. E em várias cidades da região, a data ainda está sendo celebrada. Nós vamos agora a Limeira, onde está a repórter Gabriela Fugita. Gabriela, falta pouco para começar a apresentação aí em Limeira? Hebe, falta um pouquinho mais de 1 hora para a apresentação começar aqui no centro da cidade. Eu estou na Praça Toledo Barros e a encenação deve começar logo mais às 8h30 da noite. A equipe ainda está fazendo testes de iluminação e de som e tem ainda algumas pessoas ensaiando aqui no palco. Essa apresentação deve ser um pouquinho diferente das outras apresentações tradicionais sobre a Paixão de Cristo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a diretora artística Jaqueline Durans. Jaqueline, o que vai ter de diferente nessa apresentação que normalmente a gente não vê nas outras? Bom, eu posso estar falando da nossa, né? Nós buscamos mais a questão de pesquisa de linguagem, né? De estar trabalhando uma questão mais contemporânea teatral. Então, por exemplo, nós temos, para você ter uma ideia, o Cristo nosso é negro. E eu acho que no Brasil é o único que tem, eu acho que foi a única cidade que teve a coragem de fazer a sua opção por um Cristo negro, porque no Oriente Médio mesmo nós não teríamos alguém daquela textura de pele como os europeus da Idade Média, né? Obrigada pelas informações. Olha, a encenação da Paixão de Cristo vai ser realizada também em outras cidades da região de Campinas. Lá em Valinhos, ela vai acontecer no Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini. Lá em Vinhedo, na Praça do Santana e em Indaiatuba, no Ginásio de Esportes Municipal. Nessas cidades, a entrada é de graça, não é preciso pagar. Agora, lá em Piracicaba, o ingresso custa R$7 e a apresentação vai ser no Parque Engenho. E em Paulínia, a entrada é 1 quilo de alimentos não perecíveis e a apresentação vai ser no ginásio do bairro João Aranha. Gabriela Fugita, de Limeira. Obrigada, Gabriela. E numa outra cidade, hoje é dia de garantir proteção para o resto do ano. A tradição do fecha-corpo em Monte Alegre do Sul atrai turistas de toda a região. O segredo é o mesmo há 50 anos e se repete toda Sexta-feira Santa. A Praça Bom Jesus logo cedo é tomada por moradores e visitantes em Monte Alegre do Sul. Gente que acordou cedo, gente que enfrenta a fila e tem como a primeira tarefa da Sexta-feira Santa assinar o livro de presença do fecha-corpo. Na sequência, o compromisso é tomar a pinga com arruda ou guiné. A guiné é uma raiz e a arruda é uma folha. Os dois elementos são julgados para fechar o corpo realmente, né? Muitos fazem disso uma tradição. Seu Irineu é uma dessas pessoas. Toma o fecha-corpo há 50 anos, desde o início da simpatia. É bom, porque tira mal olhado, a gente se sente melhor. Toda essa história começou com seu José Valente, pai de Amauri. Na ausência dele, o filho dá sequência à tradição. Isso aqui vem de muitos anos e foi uma escrava que deu isso aí para ele, passou essa incumbência para ele, vamos dizer assim. Ele contraiu a maleita e ela disse que ela curaria se ele fizesse um tipo de uma simpatia, digamos assim, né? Para acompanhar o fecha-corpo, 40 quilos de alite, uma linha de produção que conta com a ajuda dos amigos. A prova de que cada vez mais a tradição ganha força aqui em Monte Alegre do Sul é que numa cidade com 5 mil habitantes, cerca de 2 mil pessoas vieram ano passado tomar o fecha-corpo. E numa Sexta-feira Santa, pisar aqui exige literalmente tomar o fecha-corpo. Não é forte, é uma vez por ano, então vale a pena. Tradição que fortalece quem tem fé e acredita numa proteção a mais. Pode tomar mais uma, até fechar. Não só fecha o corpo, a gente sela
e como a fé move montanha, a gente sai daqui renovado. Tentativas, erros e, finalmente, 64 paraquedistas deram ao Brasil o recorde sul-americano de queda livre com formação de diamante. Foi hoje no aeroporto do Campo dos Amarais, em Campinas. E a conquista só veio depois do 4º salto, em busca da perfeição. O dia nasceu e os paraquedistas se preparavam para o desafio: quebrar o recorde sul-americano de formação em queda livre. O desenho do diamante, formado por 64 atletas, era cuidadosamente estudado. Ah, sim, com certeza. O frio do começo da manhã se misturava a um outro, mais difícil de controlar. Folga frio, dá muito frio na barriga. A gente fica muito nervoso. Antes do salto, um pouco de superstição. Sempre um beijo antes de subir. Sempre. E muitos ensaios. O ministro dos Esportes veio dar uma força. Nós estamos em um patamar técnico respeitado no mundo inteiro. Isso é muito bom para o nosso país. Já passava das 9 da manhã quando o grupo embarcou para a primeira tentativa. Uma falha na comunicação e um pouco de ansiedade fizeram o diamante se partir. Alguns paraquedistas chegaram muito forte na formação e não deu certo. Tudo bem, faltavam ainda 3 tentativas. Na segunda e na terceira, eles chegaram bem perto, mas não deu. Depois de 3 saltos frustrados, o momento é de se concentrar. Daqui a pouco, os paraquedistas vão para a 4ª e última tentativa. Hora do tudo ou nada. Antes, mais um ensaio. Bom, galera, na hora que a gente estiver chegando no salto... Os 64 saltam. Expectativa e o diamante finalmente se forma. E aí, dessa vez foi? Eu acho que fechou. Bom, quem vai comprovar é o vídeo que a gente vai assistir agora. Mas a energia de todos estava tão positiva que tem que ter sido. Com certeza. Depois de mais de 10 horas de esforços e algumas frustrações, assistir à quebra do recorde é um prêmio merecido. Uma boa noite, até amanhã.